Talvez você possa conhecer um jogo no Roblox chamado Casual Paradise, que em resumo é um jogo RP onde você pode transformar vários tipos de criaturas que são furries. E bem, não tem muita coisa pra comentar, só que o jogo é bem simples. É praticamente impossível ter um tosse de terror saindo disso, não é? Então, o canal I Am Human fez um anagor de Casual Paradise. E eu tenho que admitir, é bastante interessante. Mas, caso você não conheça, prazer, o meu nome é Rio e bem, eu acho que é bom eu ficar bem atrasado para esse vídeo, não é? Então... Sim, eu fiz um apêndice somente para esse vídeo. Mas vamos parar de enrolar e ir direto ao ponto. O primeiro vídeo mostra uma criatura que, pelo que eu pesquisei, não se parece com nenhuma do jogo, com o peito aberto e uma respiração ofegante. Quando o vídeo bate uns 15 segundos mais ou menos, mostra 3 pontos roxos no escuro, que se parece com uma da criatura chamada Nightcrawlers. Depois disso, o vídeo só acaba. O vídeo é bastante curto mesmo, diferente do próximo que tem bastante coisa para comentar. O segundo vídeo é uma autópsia de criaturas que se chamam Grutraxians. É um nomezinho difícil. O primeiro sujeito que aparece é um Ghost Fox e eu vou ter que censurar isso. Mas resumo, o vídeo mostra a autópsia das criaturas com algumas indicações nos órgãos. E no fim mostra a ficha da criatura, mostrando algumas informações e como a criatura morreu. E que nesse jeito foi por asfixia por afogamento. E curiosidade totalmente aleatória. No jogo, para você se transformar nessa criatura, você só precisa usar um taser e uma fonte de água. Que até ia fazer sentido para a causa da morte desse bicho. O segundo sujeito se chama Crowley-Bait. Eu não sei como se fala esse nome direito. E a causa dele está descrita como hemorragia interna aguda decorrente de trauma espontâneo de tecido profundos. Meu Deus, ô dicção grande. E não tem muita coisa interessante nesse sujeito. Mas a coisa começa a ficar interessante a partir do terceiro sujeito, que já tem uma nota dizendo o seguinte: os órgãos internos do sujeito estão uma bagunça. E quando mostra quem é... Carai, matar um capeta. Ele não se parece com nenhum dos bichos do jogo e também não tem relatório. Fazendo assim, tipo, a dieta... Logo depois disso, ao invés de mostrar a ficha da autópsia, mostra um código hexadecimal que, traduzindo, fica: você se tornará lindo. O vídeo já começa com um aviso de conteúdo confidencial da Laminax. E caso você não saiba, é a empresa responsável pela criaturas no jogo original. Logo em seguida, aparece a informação de uma expedição debaixo de um lugar chamado Caverna de Cristal, que é onde o jogo normal se passa. E aparece a informação que a gravação foi contada corrompida. Então as próximas imagens serão as únicas recuperadas. E que no geral o vídeo mostra alguém explorando uma caverna com um contador de profundidade ali no canto. Mas quando o vídeo bate 2 minutos e 2, a pessoa que está gravando começa a ouvir o som vindo de uma parte mais profunda da caverna. Então começa a ir atrás desse som por algum motivo que eu não sei. Conforme ele vai indo cada vez mais fundo, a gravação começa a bugar até que ela termina de repente. Logo em seguida apareceu um texto falando que 2 David Murrell e Matthew Summer desapareceram numa exploração e que enviaram uma equipe de resgate para eles. Mas eles só conseguiram encontrar Matthew com um líquido estranho saindo pela sua boca e dentro do seu estômago. Mas de repente a gravação volta para alguém explorando a caverna numa profundidade desconhecida. E eu acredito que pode ser alguém da equipe de resgate. Ele vai andando para a caverna por um tempo até que... David está feliz agora. Você não quer ser feliz? Na descrição tem um vídeo não listado. E esse fala que em uma certa parte da caverna, os rádios começam a transmitir um áudio estranho. E também mostra ele.
E provavelmente no meio desse áudio deve ter algum segredo, código, alguma coisa assim. Mas eu não vou conseguir achar isso. Então eu vou deixar esse e-mail de canto para agora e pro próximo vídeo. O vídeo começa já mostrando um vírus chamado VX01, que é o responsável por transformar pessoas naquelas criaturas que a gente viu agora há pouco. E também explica que o vírus só pode ser transmitido a partir do contato com a carne posta, mas o infectado vão fazer de tudo para infectar pessoas, até partir para uma abordagem muito violenta. Mas de repente o vídeo é cortado por uma gravação de alguém andando por algum corredor. E novamente a gravação muda. Só vamos dizer que essa pessoa não tá muito bem. Depois dessa cena, voltamos para a gravação falando sobre o vírus. Agora dizendo que alguma pessoa pode resistir a mudanças mentais causadas. Mas, depois de um tempo, essa pessoa vai ser controlada totalmente pelo vírus, como os outros. E depois disso mostra algumas variações de pessoas infectadas, com o primeiro sendo esse ciclope chamado CA17, que se parece minimamente com o Cat, mas nada muito parecido também. O próximo é o FI09, que é quase igual ao Figs, mas nesse não tem nada de importante também. Depois é o MO07, que também é quase igual ao Mossa. O próximo se chama LA04, e esse é o único que a gente tem um nome, que é Armory L. Mas indo para o ou SH12. Mas logo em seguida mostra um vídeo de alguém gritando desesperadamente, provavelmente sendo atacado por uma dessas criaturas. E aí o vídeo só acaba. O vídeo mostra alguém andando por uma floresta, até achar uma grande estrutura, provavelmente sendo um dos laboratórios da Laminac. Depois volta para esse mesmo lugar, só que à noite. E aí a pessoa que está gravando começa a correr e o vídeo acaba. Mas segundo os comentários, quando o vídeo fica na parte de noite, dá para ver 2 pontos brilhantes, sendo uma das criaturas, que foi o motivo para a pessoa ter fugido naquela hora. Mas eu demorei muito para perceber isso. Esse vídeo já começa com um esquema de algum tipo de máquina que parece ser para uma cirurgia ou algo assim. Logo depois disso, mudamos para uma gravação de alguém caminhando por alguns corredores, até que a gravação muda novamente para uma câmera fixa no chão, com alguma voz falando que teria um apagão, que, por curiosidade, é um dos eventos que podem acontecer no jogo. Mas conforme essa voz vai falando, ela vai ficando cada vez mais estranha, até que depois disso a gravação volta para alguém andando por aí, até mudar para outra pessoa desesperada fugindo, depois outra de uma pessoa em um tipo de ala médica, até que durante esse ataque, dá pra ouvir que a criatura tava forçando ele a engolir alguma coisa, sendo muito provavelmente aquele mesmo líquido que estava dentro do Mateu. Esse vídeo mostra as etapas da transformação, sendo dividido em 4 estágios. O primeiro estágio é quando a pessoa é infectada, só que sem nenhuma mudança ainda.
O segundo estágio é quando a pele de quem foi infectado começa a ficar anormalmente esticada, fazendo vários ferimentos começarem a aparecer. O terceiro estágio é quando a transformação mental e física começam a acelerar cada vez mais, até chegar no ponto de e a transformação finalmente se completa. Depois de tudo isso, mostra uma nova informação sobre o V601, falando que pode ser transmitido a partir de consumo de alimentos infectados por ele, ou por uma substância que provavelmente deve ser aquela que apareceu dentro do corpo da pessoa que foram atacadas. Logo em seguida tem um pequeno texto falando o que pode ou não ser feito quando você encontra um dos infectados. Mas a parte interessante de verdade é que no final dessa parte tem um link para um vídeo no YouTube, que dá aí no vídeo que pelo visto está indisponível, ou fui eu que não consegui achar direito. E já que eu não consegui achar nada desse vídeo, eu vou direto pro último vídeo que a gente tem disponível no canal. E é bem curto na verdade. Em resumo, o vídeo só mostra uma pessoa sendo atacada por um Nightcrawler. Mas a coisa interessante é que a pessoa parece estar em uma casa normal, não em uma das instalações da Laminax. Talvez ele tenha sido infectado sem nem perceber, afinal a infecção pode se espalhar através de consumo de comida, né? Mas bem, o vídeo não tem literalmente mais nada para comentar. Então vamos indo para conclusões. Ok, a história desse Anargor até que é fácil ter uma noção do que pode ter acontecido. A Laminax estava fazendo uma pesquisa nessa caverna de cristal e em uma das explorações na parte mais profunda da caverna, ele achou uma criatura que provavelmente deve ser aquele capeta por ele ter um pouco mais de destaque comparado às outras criaturas. E eles foram fazendo experimentos nele até dar no que deu. E provavelmente aquela gravação nas cavernas não foi a primeira aparição das criaturas, por conta da data que é mais recente comparada a outras gravações. E eu vou deixar o comparativo aí na edição. E eu falo que foi uma criatura que contaram, porque dá a entender que a fonte dessa infecção veio de uma parte muito mais profunda da caverna do que foi mostrado pra gente. Mas bem, acho que foi isso. Caso o criador venha postar mais vídeos, eu vou vir aqui atualizar. E caso você queira falar sua teoria ou alguma informação que eu não citei aqui, comenta aí. Mas foi isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.